poder estar no meio do povo de Deus. Estou feliz de estar aqui novamente e creio que alguns aqui... Quem fez o planejamento de vida aquele ano? Foi o ano passado, né? Bênção, bênção. Deus abençoe. Foi um bom tempo, né? Ficamos algumas horas juntos. Eu posso usar um desse aqui? Glória a Deus. Quando o pastor Chang falou sobre mensagem evangelística, fiquei muito feliz porque realmente é um tema que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma mensagem evangelística, porque realmente, como o pastor Chang falou, esse é o centro do evangelho, né? Esse é o centro do evangelho. A gente poder falar de Jesus. Eu tenho o privilégio de ter uma família tão abençoada, minha esposa, que está aqui comigo, né, que já foi apresentada, e tem os 2 filhos, infelizmente não puderam vir. Foi um fim de semana cheio, amanhã tivemos, enfim, né, graças a Deus. Inclusive ontem tivemos um evento evangelístico também, com crianças, né, nós temos trabalhado muito com evangelismo para crianças. E ontem foi lá em Cotia, né, o evangelismo de crianças, foi uma bênção. E graças a Deus por isso, nós podemos estar realmente falando de Jesus a todo tempo. Esse tempo não acabou, né? Algumas coisas nós precisamos fazer agora, porque no céu não vai precisar mais evangelizar, né, irmãos? O que você acha? No céu não precisa mais, porque você já está na glória, né? Então, falar de Jesus, falar daquilo que aconteceu conosco. E eu gostaria de ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 em diante. Efésios capítulo 2, lá no Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o 9. Versículos de 1 até o 9. Eu vou fazer essa leitura, você pode acompanhar comigo. Efésios 2, de 1 em diante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu primeiro queria dizer que assim, o Senhor me inspirou muito contar um pouco do que Deus fez na minha vida, como a palavra de Deus fez um impacto muito grande na minha vida. E eu creio que o que Deus nos chamou lá em Atos capítulo 1, versículo 8, é que nós devêssemos ser, né, testemunhas do Evangelho. Testemunha é aquele que viu, aquele que presenciou algo que aconteceu, não é verdade? Testemunha é alguém que viu algo acontecendo. E eu digo que eu sou testemunha que Jesus mudou minha vida. Essa é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Jesus, eu tive um encontro com Deus. E isso mudou minha vida. Eu sou filho de pais muito crentes, cristãos dedicados. Meu pai e minha mãe iniciaram uma igreja na minha casa, na nossa casa, né? Eu cresci quando pequeno
vendo dentro da nossa garagem era uma igreja. Então você imagina, né? Tinha culto, o domingo era muito cheio, né? Crianças. Nós chegamos a ter mais de 100 crianças na escola dominical. Isso já faz mais de 30 anos. Faz um bom tempo. Mas no bairro do Butantã nasceu uma igreja, né? Hoje essa igreja, graças a Deus, faz uns 15 dias ela comprou um novo terreno, porque não cabe mais, né? Tem umas 250 pessoas, mais ou menos, mais de 200 pessoas frequentando firmemente e com impacto, né, em muitas pessoas. São 30 anos evangelizando, falando, muitos ali saíram como pastores e tantas coisas. Mas quando eu estava lá, né, nessa minha infância, aprendendo de Jesus, mas eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu ouvia as histórias e eu entendia uma religião, eu entendia que era bom a gente frequentar a igreja. E é bom, não é? Frequentar a igreja? É bom mesmo, é bom mesmo. É bom, eu fazia bem para mim. Inclusive, eu gostava de brincar com as crianças ou com os adolescentes. É muito bom. Eu tinha amizades muito boas na igreja. Quando eu fiz 12 anos em diante, eu comecei a pensar diferente. E comecei a me desviar, porque, na verdade, eu não tinha tido um encontro com Deus. Eu ia na igreja. Apesar que filho de cristão é cristãozinho, não é? O que você acha? Filho de crente é crentinho? Não tem essa, né? Se você cresce na igreja, mas isso não significa que você é um filho realmente de Deus. Embora tenha aquele ditado, todo mundo é filho de Deus, né? Eu mereço também, não é assim que a gente fala? Pô, eu mereço, sou filho de Deus. Isso é ditado. O que a Bíblia diz sobre ser filho? O que a Bíblia diz sobre você realmente ter um relacionamento com Deus? Não está tão ligado a reuniões, sabia? Eu gosto de reuniões, estou aqui pregando, sou pastor, sou suspeito, sou muito suspeito. Mas eu digo o seguinte, o convite que Jesus fez para mim foi muito acima de um contexto religioso, foi um contexto eterno. Um contexto onde eu ia entender quem é aquele Jesus que me contavam lá quando eu era pequeno. Eu não conhecia ele ainda. Eu conhecia a história de Jesus. Eu conhecia histórias bonitas sobre a Bíblia. Moisés, a Arca de Noé. Quem, quando era criança, né, que viveu na escola dominical ou em algum trabalho para crianças, não ouviu sobre a Arca de Noé? Sobre Samuel, não é verdade? Quem ouviu quando era pequeno a história de Samuel, Arca de Noé? Quem era pequeno e foi para a escola dominical? Pode levantar a mão, irmão. Temos um grupo aqui, né? Ó, que bênção. É legal isso, hein? Eu fico que nem você, né? Pequeno e ouvia essas palavras. Isso é muito bom. Porém, dos 12 anos em diante, eu sou meio atrapalhado, viu, irmãos? Você viu que eu já tropecei umas 2 vezes. Eu já deixei o copo de água longe e tal. Porque é complicado. Ó, tá vendo? Jesus Cristo. É fogo, é fogo. A minha esposa só fica esperando. Vamos ver o que vai dar agora. Eu fui pregar numa igreja, e a igreja, inclusive, ali em Pinheiros, uma igreja de concílio Nikkei, dos japoneses. Você sabe que eu tenho uma certa afeição com os orientais. É verdade, pessoal. Eu estive na Índia, a minha irmã mora no Japão, a gente tem um bom relacionamento com o concílio Nikkei do Japão, a gente tem alguma coisa assim, né? O nosso coração afina, não sei como é que é o negócio, não entendo, mas afina mesmo. Aí nós estávamos pregando lá para o concílio Nikkei, né, em Pinheiros, né, Igreja Metodista Livre, aí tinha um púlpito bonito, parecido com esse aqui, ó. Um pouco maior, né, Léo? Um pouco maior. E olha só, pensa bem, um púlpito transparente que nem esse, você põe um copo d'água em cima, não dá para ver direito, certo? Pelo menos eu. Rapaz, eu estava pregando, de repente, uó, a água pegou uns 3 ou 4, assim, misericórdia. Por isso que é mais, né, melhor. Esse aqui é bom, porque não corre o risco. Glória a Deus. Então, eu sou meio atrapalhadinho, mas amém, né? Deus é bom. E eu, com 12 anos eu comecei a pensar esquisito, sabe? Tudo bem, eu sou mais eu, pá.
comecei a tomar um rumo esquisito, e eu gostava muito de música, sempre gostei, e eu fui, já tinha começado a aprender violão, guitarra, e eu me enveredei aí na música, e fui sair aí pelo mundo. Tocamos, criamos 2 bandas de música, naquela época, faz muitos anos, e por incrível que pareça, você olhando assim para mim, eu estou um pouco mais forte depois de muito exercício, mas era um cara magro, cabeludo, usava chapéu, era meio bicho grilo, né? Não dá para imaginar, né? A minha esposa me conheceu um pouquinho depois da minha conversão, então eu falava muita gíria, eu era um cara bem diferente do que você está vendo agora, mais magro, sem barriga, mas o mais incrível, né? Depois de ter ouvido tanto de Jesus, eu fiquei muito longe de Deus, porque eu não tinha tido realmente um encontro com Deus. Eu tinha muita informação. Eu ajudava meu pai a pegar as crianças com uma Kombi, porque não dava conta, tinha muita criança na igreja. Eu ajudava meu pai quando eu era pequeno. Mas o fato de eu ajudar meu pai não me tornou um cristão. O fato de eu ajudar na igreja, que você sabe o que acontecia muitas vezes, como era na garagem da nossa casa, então, chegava domingo, meu pai tirava, tinha às vezes um carro, 2 carros grandes, tirava, né, porque precisava de uma Kombi. Meu pai comprou uma Kombi só para pegar as crianças na época para levar para a igreja. Legal. Como eu disse, meus pais sempre foram maravilhosos. E aí, a gente tinha que arrumar os bancos todos. Nosso quintal tinha 50 metros, todo com jardim, então caía muitas folhas. Quem que tinha que limpar? Marcelo. O Marcelo e o Marco, meu irmão mais velho. E se meu pai visse uma folha, Marcelo, o pai, mas caiu depois, eu quero limpo, é para a casa de Deus, é para reunião, tal. Tudo bem. Meu pai era durão. E aí, uma vez, nós tínhamos feito todo esse trabalho, limpamos tudo. E eram bancos de madeira, não sei se aqui é muito legal, muito mais fácil, isso aqui é prático, né? Os bancos de madeira na época eram os bancos fortes, madeira maciça. Hoje eu acho que nem faz mais isso. E a gente tinha que tirar, limpar, aí depois daquele sufoco todo, a gente acordava mais cedo no domingo, é difícil acordar mais cedo, né? Adolescente acordar cedo no domingo, fala sério, uma loucura. Aí tá, beleza, tirei tudo, aí sentei, imagina você está sentado aí imagina que você está num banco de madeira, e aí alguém senta, isso é fato verídico, tá? A pessoa sentou na minha frente, fez assim com o dedo, falou assim, nossa, nem limparam. E eu, mano, dei um gás aqui, né? Por que ela não veio, né? E eu fiquei assim, por que eu estou contando isso para você, querido? Eu não tinha entendimento de servir a Deus, independente do que as pessoas achassem. Aquilo foi um baque para mim, foi, estou aqui dando um gás, né? Por que ela não veio ajudar, então, né? Em vez de reclamar, né? Então, eu não tinha entendimento, querido. Sabe o que eu estou querendo te explicar? Que, dando meu exemplo, porque muitas vezes a gente faz as coisas na igreja, ou vê as pessoas fazendo, a gente repara no que elas fazem ou não fazem. Mas quando você tem um encontro com Deus, você serve ao Senhor de todo o seu coração, você esquece disso. Você vai querer ajudá-la de repente, você vai orar por ela. Você pode até ficar chateado realmente com alguma coisa, lógico, né? Ninguém, enfim, né, de sangue de barata, como a gente costuma dizer, mas o Senhor, você faz para Jesus. Nessa época eu não tinha esse entendimento. As coisas, eu fui me chateando, eu fui me decepcionando, porque se você olhar para a religião, você se decepciona. A religião, inclusive cristã, já causou divisões no mundo inteiro, guerras. É ou não é? Sim ou não? Mas o nosso Cristo não fez isso naquela cruz. Ele trouxe reconciliação do homem com Deus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para reconciliar você com Deus, eu com Deus. Foi para um relacionamento. Não foi para um sistema. Foi para um relacionamento. Quando existem novos nascidos na igreja,
eles fazem a diferença na religião, sim. Aí ela fica saudável, fica gloriosa. Fica uma igreja gloriosa. Quando há novo nascimento. Porque Jesus disse isso para Nicodemos, um doutor da lei. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus disse para ele? Quem lembra? Importa que você nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Não importa se você conhece muitas coisas. Não importa se você conhece muito da Bíblia. Efésios diz, aqui nós lemos, né? Que nós éramos mortos nas nossas transgressões. Só existe um que pode perdoar a nossa vida do pecado, Jesus. Não é o fato de fazer, mas é o fato de me render. Quando eu me rendo, eu posso ser perdoado e viver com Ele eternamente, aleluia. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu vivi até os 19 anos sem esse entendimento, longe de Deus, fazendo exatamente o que eu queria, e decepcionando meus pais, minha mãe. O homem naturalmente corre para longe de Deus. O homem e a mulher normalmente correm para si mesmo, para fazer a sua vontade. E as obras dos homens são más, é ou não é? Está escrito lá em João, quero ler alguns textos com você. João, capítulo 3, versículo 19 e 20. João, capítulo 3, versículo 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E muitas vezes a gente prefere nem ir para a igreja, nem se aproximar de Deus, porque a gente sabe que nós estamos tão errados, que se for, de novo, dá uma chutadinha. Mas se eu for perto de Jesus, vai aparecer o mal. Então eu prefiro, né, me esconder. O homem corre para longe de Deus e as obras são más. O que a gente tem visto essa semana? Pessoas pondo fogo na escola de criança. Meu Deus do céu. Obra má. Pessoa destruindo, atirando em 500, matando 58, né? Eu acho que foi isso. 58 pessoas mortas por um louco. Cheio do quê? Bondade? A obra do homem é má sem Jesus. E se eu não entender isso, e eu não tinha entendido, porque se eu não reconhecer que sem Jesus as minhas obras são más, e não é porque eu atirei em 50, ou porque eu pus fogo numa escola, ou por quantas outras coisas, mas o meu coração é mau. Ele tende para a maldade. Tende para mim mesmo, para fazer apenas as coisas. Se eu me bastar em fazer só o que eu quero, eu estou longe de Deus. Se eu me bastar em ganhar a vida só para a minha carreira, eu estou longe de Deus. Ou não? Estou, porque eu estou correndo para mim mesmo. Mas quando eu me converti, quando eu encontrei com Deus, isso foi aos 19 anos. Pela graça do Senhor, aos 19 anos, eu encontrei com o Senhor. Com 19 anos, eu fui convidado para uma reunião de jovens. Nessa reunião de jovens, eu sentei no chão. Tinha uma banda de louvor, tocando. Eu já comecei a ser quebrantado no louvor. Louvor é uma bênção, né? Na minha época não tinha música gospel, TV gospel, rádio gospel, sei lá, tudo quanto é coisa de evangélico que a gente tem hoje, tem de monte. Não tinha nada disso. Isso foi em 86. Faz tempo, hein? Talvez alguns não tenham nascido, com certeza, em 86, não é? Em 86, eu tive um encontro com Deus. Porque eu cheguei naquela reunião e o Espírito Santo estava agindo através do louvor. Ele tocou meu coração e me quebrantou. E eu falei, peraí, parece que não é só uma reunião, tem alguma coisa diferente.
alguma coisa está diferente. Eu me lembro muito bem, porque quando você tem um encontro com Deus, você não esquece. Quando você tem um encontro com Jesus, você não esquece. Quando a gente vai levando a vida assim, tipo religiosa, tanto faz se você foi, se não foi, se você veio, você subiu, você desceu. Mas se você tiver um encontro com Deus, você nunca mais vai esquecer, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você encontra com Jesus, a sua vida muda. Seja numa reunião, seja num trem, seja num ônibus, seja na empresa, seja aonde for. Quando você tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Você nunca mais será o mesmo. Porque Jesus muda a vida das pessoas. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma as trevas em luz. Você crê nisso? Crê? Ele transforma. Porque eu vivia em trevas. Eu vivia fazendo tudo o que eu queria. Eu me tornei o maior contador de histórias, de piada suja da minha turma. Era um bom contador de piada suja. E 10 palavras que eu falava, normalmente 11 eram palavrões. Falava, era o cara. Pessoal, a gente chegava, a galera juntava assim, Marcelo, qual é a nova, Marcelo? Conta aí. Aí eu gostava de divertir as pessoas com besteira. Entre outras coisas. Pela graça de Deus, eu não me tornei um viciado em drogas. Embora as pessoas que andavam comigo, infelizmente, se tornaram viciados, morreram de AIDS, morreram de overdose, morreram perseguidos por traficantes, todo gênero de porcaria. Graças a Deus, o Senhor me livrou. Porque quando eu talvez pudesse inveterar por isso, o Senhor me resgatou antes. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas o meu coração estava longe de Deus. Estava longe. E eu me tornei esse cara, mas quando eu tive um encontro com Deus, já não dava mais graça, sabia, as piadas? Sério mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no colégio, cheguei onde eu estudava, né? Eu estava fazendo, acho que o 4º ano do ensino técnico, naquela época, né? Tinha 4 anos de ensino técnico. Estava fazendo o 4º ano de ensino técnico quando eu me converti. Eu cheguei lá e o pessoal, aí, vai Marcelo, conta aí a prova, qual que é a nova, né? Tal. Aí eu comecei a contar uma piada que eu achava super legal, o pessoal dava muita risada, né? Aí não deu graça, os caras, o que está acontecendo com você, rapaz? Está esquisito essa piada, né? Não teve graça. E aí eu comecei a entender que eu já não acreditava mais naquilo. Eu tinha mudado, eu tinha nascido de novo. Eu não me sentia bem mais nos lugares que eu ia, que não tinha nada a ver com um cristão. Mas não é porque alguém disse para mim, Marcelo, isso aí não se deve fazer não. É porque eu estava com vergonha de fazer o que não presta para o Senhor. Quando alguém se converte, ele começa a ter um calor, ele começa a ter uma vergonha de fazer aquilo que não deve ser feito diante de Deus. Porque ele tem um temor de Deus. E não é pela religião que imponha sobre você um cabresto. Não, é porque eu me submeto ao senhorio de Jesus Cristo. E a ordem dele é, Marcelo, faz, então eu quero fazer, porque eu quero obedecer ao meu Deus. Porque eu creio que ele é o Senhor que deu a vida por mim na cruz e me perdoou. Você me entende, querido? Essa é a verdade que me alcançou. Quando o pregador daquela noite, o reverendo Cássio, naquela época chamado de tio Cássio, pregou uma palavra que me virou a minha vida de perna para o ar. Eu tive uma visão naquela hora. Eu me entreguei ao Senhor chorando. Falei, eu sei, Senhor, que o Senhor vive. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Eu saí como se estivesse nas nuvens. Fui para minha casa. Eu não sabia os cânticos, porque eu estava longe de Deus. Não sabia mais. Eu não conhecia os cânticos evangélicos da minha época. Até então. Eu ouvia aqueles cânticos. Eu fui para casa. Nós tínhamos uma garagem. Nós ensaiávamos a banda. Né, a gente ensaiávamos na nossa garagem. Num quarto, um quarto mais ou menos desse tamanho aqui, cheio de cartazes, fotos, né,
pôster de John Lennon, de grupos de rock, tudo quanto é coisa. E aí eu fui para lá, peguei o violão e comecei a louvar a Deus, comecei a cantar para Deus do jeito que eu conseguia, porque eu não lembrava muito dos cânticos. Eu comecei a louvar ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Fui visitado pelo Espírito Santo. Fui visitado pelo Espírito Santo, e eu entendo que naquela hora o Espírito Santo encheu a minha vida. Eu senti uma paz muito grande na minha vida. Quando você tem um encontro com Deus, você tem o desejo de adorá-lo, de buscá-lo, mas porque Ele me chamou, Ele se aproximou de mim. Querido, o amor de Deus continua clamando, sabia? Continua clamando por mais pessoas. Eu não sei como você entrou aqui. O Senhor me tocou para eu contar esse testemunho. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, mas um dia eu entendi que andar com Deus não é apenas frequentar reuniões. Andar com Deus é entregar a vida. Andar com Deus é ouvir um clamor: vem, filho, eu estou te chamando hoje para ficar perto de mim. Vem, filho, eu te amo muito, eu dei a minha vida por você. Não foi só por outro, não foi só pelo pastor Chang, não foi só por aqueles que fazem alguma coisa assim, um expoente na fé, não, é por você. E a minha decisão é que vale sim, porque é como eu ouço esse clamor, como eu atendo o clamor do Senhor, como eu respondo a esse amor, não é? Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aleluia. Capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode ler e deve ler depois os outros, eu não vou ler tudo, mas vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vivi uma vida sem sentido, vivi uma vida curtindo muita coisa, mas sem sentido. Não tinha uma perspectiva. Não tinha perspectiva de família, não tinha perspectiva de nada. Mas quando Jesus entrou na minha vida, a primeira coisa que eu entendi é que eu estava sendo perdoado de todos os meus pecados. Que Jesus pode realmente perdoar, sabe por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, porque no Antigo Testamento era morto um cordeiro, certo? O cordeiro era morto no lugar de alguém. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou Moisés matar um cordeiro. Esse cordeiro devia ser imolado e o sangue devia ser passado no umbral da porta, para que o anjo da morte olhasse aquele sangue e dissesse: olha, aqui existe um filho de Deus. Não, a morte não, porque o cordeiro, o sangue do cordeiro está sobre o umbral da porta. Quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, Ele morreu de uma vez por todas, porque o sangue dele é suficiente para perdoar o meu pecado, o seu pecado. Quando eu creio que Jesus morreu no meu lugar, porque era para que eu estivesse naquela cruz, é por isso que Ele é o Cordeiro, porque Ele morre no meu lugar. Era para a condenação, lembra que nós lemos em Efésios, nós estávamos na mira da ira de Deus, porque a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Mas Jesus se colocou no nosso lugar e disse: é sim, Marcelo deveria morrer pelo pecado, mas eu morri no lugar dele. Ele pode ser salvo, porque eu morri no lugar dele. Jesus morreu no seu lugar e no meu, mas eu preciso compreender: Senhor, eu creio sim, eu quero entregar a minha vida ao teu chamado. O Senhor me chamou, eu me entrego, porque o Senhor morreu no meu lugar.
E eu quero viver uma nova vida. Não quero mais viver para mim mesmo. Não quero viver para os meus sonhos. Mas eu quero viver os teus sonhos, Senhor. O teu chamado. Aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a andar com Jesus. Levei os instrumentos para a igreja. Levei um monte de coisa. Na época eu tinha... Estou falando de coisa tudo antiga aqui, né? O culto é mais para jovem, né? Você vai falar, depois me fala um museu que tem isso aí, pastor Marcelo. Eu levei o que chamava de tremendão. Tremendão era um baita de um... Tinha um cabeçote, olha só que loucura, hein? O amplificador valvulado, na época, era super legal. Né? Assim, um cabeçote tremendão valvulado. Falei, nossa, meu, que legal. Você imagina, falava, isso é museu da onde, né? Da Casa Brasileira, lá na Faria Lima, deve ter um desses. Nossa, velho, válvula. Na época, era assim, super legal, assim, nossa, separado ainda, né? O mercado era fechado, você não podia comprar importados. Sabia disso? Para comprar uma guitarra Les Paul, que a gente tinha uma guitarra Les Paul com captador ativo. Ó, que legal, meu, na época, super bacana. Era um sufoco, pagava caro, guardava dinheiro para caramba para comprar, porque era muito caro, era difícil de trazer. Levei tudo que eu tinha para a igreja, falei assim, eu vou glorificar a Deus, eu entrego tudo para o Senhor. Levei, os meus amigos não entenderam nada, nós tínhamos alguns shows marcados lá, eu falei, ó, não dá, tentei, sabia? Tentei, fui fazer um ensaio, chegou no meio do ensaio, eu falei, meu, consigo, cara, eu vou falar para você que não vai dar mais não. Aí os caras ficaram muito bravos comigo, tinha coisa anunciada em rádio. Aí eu falei, meu, não tenho condições. Aí eles tocaram em frente. E eu continuei servindo a Deus. Sabe o que eu fazia? Eu ia onde eles tocavam e ficava lá sentado. Porque o Senhor falou para mim, eu tenho um propósito. Fala de Jesus para eles. Eu comecei e os caras bebiam pra caramba, eu não bebia, tomava um suquinho, ficava na manha, esperava, conversava com eles. Aí insisti, Deus falava assim para mim, fala de Jesus para o Washington, o baterista, porque eu tenho uma obra na vida dele. Aí eu falava, mas o cara nada. Falava de Jesus para ele, e ele, falei, eu estou ouvindo vozes, né? Isso não tem nada a ver, o cara não quer saber, estou aqui perdendo tempo. E tal. Aí chegou uma hora que eu parei, passaram-se 2 anos. Eu perdi um pouco o contato, você vai perdendo contato, né? Perdi o contato, aí chegou um belo dia, nós íamos ter um acampamento de carnaval, na época do carnaval, e Deus falou para mim assim, liga para o Washington, o acampamento era na sexta, era na segunda-feira, Deus falou para mim, liga para ele. Aí deve ser absurdo isso, porque em cima da hora, Senhor, poxa, o cara nunca atendeu meu convite, já convidei 20 vezes, até parei, vou convidar ele agora. E o Espírito Santo liga para ele. Você sabe como é que Deus fala assim, que você não tem dúvida? Você já ouviu isso? Aí eu peguei e liguei. Falei, tá bom. Hein? Liguei, ele falou, não, vou pensar. Falei, nossa, o cara falou que vai pensar, ele sempre fala que não, né? Aí passou uns 2 dias, era quarta, em cima da hora, já estava assim, totalmente, eu vou. O Washington teve um encontro com Deus fantástico. Entregou a sua vida para Jesus. Se tornou um homem de Deus. Ele levou a bateria dele para a igreja também. É verdade. E a bateria dele era super legal. A gente tocava Paralamas do Sucesso. Era super sucesso, Paralamas do Sucesso. Ele gostava do John Barone. Ele tinha a bateria dele era igualzinha. Tinha até os rom-tom-tom do John Barone. Super legal. Aí ele levou a bateria para a igreja. O que aconteceu? A igreja era pequena, tinha pouquíssimas pessoas. Deus começou a fazer um movimento na igreja. Outros jovens começaram a chegar. Hoje o Washington é pastor da igreja metodista. Nós fomos na semana passada, lá na Zona Norte. Ele há muitos anos é pastor, formador de líderes. Um homem que tem pregado em muitos lugares, não só no Brasil.
Vale a pena falar de Jesus para as pessoas? O que você acha? Jesus muda só a minha vida? Não, Ele muda a minha, e as pessoas que estão comigo podem ser impactadas por um evangelho que transforma. A família dele foi toda alcançada pelo evangelho. O irmão dele hoje faz um trabalho, o Sérgio, ele era o cara do som, viu, pessoal? É o cara do som, da banda. Ele que armava os negócios para a gente. Aí o Sérgio, que ficava ali de bituca, começou a ouvir algum movimento. Falei, Jesus está mudando 1, 2, o que está acontecendo, né? Deixa eu ver o que é isso. E começou a se aproximar, daqui a pouco ele se entrega para Jesus também. O Sérgio hoje, ele dirige um trabalho chamado Uma Semana para Jesus. Para você ter uma ideia, a Rebeca, que está fazendo odonto, a minha filha, nossa filha, ela foi agora, em julho, Uma Semana para Jesus. Só na odonto, eles atenderam mais de 600 pessoas com odontologia, falando de Jesus para cada pessoa. Mas isso tem advogado, dentista, médico, enfim, cabeleireiro, atendem muitas pessoas. O Sérgio lidera isso há quase 20 anos. Frutificando há quase 20 anos. Mas se ninguém tivesse falado de Jesus, ele não ia se tornar uma árvore frutífera. Se ninguém tivesse ousado declarar a palavra da libertação, talvez milhares de pessoas não tivessem ouvido falar de Jesus. Não havia Uma Semana para Jesus, igrejas sendo construídas, porque numa Semana para Jesus, eles levantam barracões em uma semana. O movimento, eles fecham 2 escolas com centenas de obreiros. É bênção ou não é? Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena falar do Senhor. Há pouco tempo, como o pastor Shank falou, nós prestamos serviço para empresas, fazemos coaching. E eu estava, isso há pouco tempo, não foi no ano 2010, eu estava no 2009, 2010, eu estava numa empresa e fiquei ali durante uns 8 meses. Daqueles 8 meses, eu estava falando de Jesus para 2 rapazes. Aí um daqueles rapazes, para os 2, né? Eu sempre convidava, falava, mas um deles, é difícil, assim, ele nunca me ouvia muito, e eu sempre orando. E de repente, aconteceu uma fatalidade. Ele atropelou uma pessoa e a pessoa morreu. Ele ficou muito impactado, voltou. Naquele mesmo dia, ele voltou no mesmo dia, ele voltou para o escritório, ele estava muito abalado, porque foi realmente uma fatalidade. Ele estava vindo, a pessoa estava de costa, uma senhora, e ela não olhou para lugar nenhum, ela foi andando para o meio da rua. E aí pegou realmente sem querer, ele nem estava com muita velocidade, infelizmente, ela caiu de mau jeito ainda, nem foi o carro, né? Do jeito que ela caiu. E ele ficou muito abalado, muito, muito. E naquele dia que ele voltou, Deus falou assim, agora é a hora de você falar do meu amor. E eu falei para ele, durante quase 2 horas. O Anderson me ouviu. O Anderson ficou muito quebrantado, mas ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. Sabia que acampamento é uma bênção? Uma bênção. Foi um acampamento, eu chamei o Anderson. 2015, o Anderson entregou a vida para Jesus. Ele e a esposa. Hoje, na casa do Anderson e da Carol, tem uma célula de crianças, com mais ou menos 20 crianças, 18 crianças. Aí, lá no condomínio dele, condomínio lá do Anderson, o pessoal, ele faz já há 1 ano que ele faz esse trabalho no salão de festas. E tem vários prédios. E o síndico sempre liberando. Aí, de repente, o síndico falou assim, ó, o pessoal está reclamando, vai ter que parar. Aí o Anderson falou, não, então vem para o meu apartamento. O apartamento dele não é grande, mas foi todo mundo para lá, as crianças. E agora, recentemente, ele me falou, hoje de manhã nós tivemos culto, e o Anderson falou para mim, ó, ele estava vendo uma casa, ele falou, então se não dá para fazer no apartamento, eu vou comprar uma casa onde tem uma garagem, olha só que louco, né? E nessa garagem essas crianças vão. Sabe o que ele falou para mim hoje de manhã?
o negócio está fechado. Você não sabia, né? Novidade. Benção, né, Léo? Parece que eu já vi esse filme. Concorda? Parece que eu já vi esse filme quando eu era pequeno. Sabe o que acontece quando essas coisas se movimentam? Deus planta uma igreja, muitas pessoas se salvam. Parece que eu estou vendo isso de novo. Mas um dia eu falei para ele, lá no trabalho. Um dia eu vi que ele estava aflito, eu compartilhei a fé. Um dia eu acreditei que alguém podia ser transformado. E falei o quê? O que Deus fez na minha vida. Não falei nada muito diferente, gente. Só falei o seguinte: Deus muda porque Ele muda a minha vida, Ele pode mudar a sua. Ele me perdoou, Ele pode perdoar você. Sou bem pior que você, Ele me perdoou. Está tudo certo? O que Paulo falou? Dos pecadores cujo pior sou eu. O pior sou eu. Se Ele perdoou um cara que nem eu, Ele pode perdoar você também. O clamor de Deus pelas almas continua. Não parou. O amor de Deus pelas pessoas continua. Não parou. A sociedade está mais fria. As pessoas estão mais más. Elas não estão ouvindo muito. Elas estão distantes. Elas estão frias. Mas o amor de Deus é o mesmo. As pessoas estão se divertindo. Elas estão buscando um monte de coisa. Mas o amor de Deus é o mesmo. Continua salvando. Continua libertando, continua abençoando. Você crê? Eu queria já finalizando, né? A vida eterna é um relacionamento. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é um relacionamento. João 17, versículo 3. João 17, versículo 3 diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que conheçam a Jesus, e ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que enviou Jesus. Esta é a vida eterna. Então, a vida com Deus é um relacionamento. A salvação, a vida eterna é um relacionamento que começa agora e nunca mais acaba. Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que pensam assim: vou me converter, vou me batizar, pelo menos eu não vou para o inferno. Aí está tudo certo. Não que eu goste de sim, ficar trabalhando para Jesus, né, tá, fazendo muita coisa. Eu só queria assim, me livrar do fogo, velho. Se eu sair fora do mármore do inferno, para mim está tudo certo. Querido, não é isso. Deus tem muito mais que isso. É claro que Ele vai libertar você das obras do diabo. E o diabo destrói mesmo. Destrói. Ele existe. Muita gente acha que o fato de não acreditar que não existe. Existe. Mas para isso se manifestou o Filho, para destruir as obras do diabo, diz em 1 João. Amém? Eu creio nisso. E ele é derrotado na minha vida quando eu entrego a minha vida para Jesus. Totalmente derrotado. Agora pela manhã, procurou um menino, depois do culto, um menino de 10, vai fazer 10 anos, ele teve uma visão de demônios. Estávamos ministrando sobre a vida dele, ungindo. Eu já vi até crianças endemoniadas. Não sei, não quero entrar em, poxa, isso é possível. Mas elas são libertas em nome de Jesus. Existe muita maldade no mundo. Mas o Senhor Deus, Ele é todo poderoso para me libertar de todo mal e me dar uma vida abundante. E a vida que Deus planejou para mim é um relacionamento. Se eu não quero me relacionar com Deus agora, por que eu gostaria de me relacionar com Ele depois da morte? Tem sentido isso? Deus se revelou para você, Ele deu o seu Filho, Ele está te chamando, Ele está te amando, né, com um amor enorme, e você está indiferente. Por que isso vai mudar depois? É uma decisão nossa.
A vida eterna é um relacionamento que começa agora e só vai continuando, melhorando, melhorando, melhorando. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. O relacionamento com Deus é algo que vai melhorando, melhorando, melhorando. Mas se isso for cansativo, talvez a questão é, eu quero me entregar mais. Porque aquele que não está ligado à videira, não tem como ter vida. João capítulo 15. Se eu estou ligado à videira, eu preciso realmente me ligar ao Senhor, beber a água viva. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Essa é a palavra de Deus para você. Eu não sei como você anda, não sei como foi a sua história. Eu contei um pouco da minha. Muitos outros, sabe aquele outro rapaz? Eu falei que tinha 2 rapazes na empresa, né? Sabe o que aconteceu com o outro? Também foi para um acampamento. O acampamento é uma bênção. Sabe como que ele ia para o acampamento? Eu nunca falo que eu sou pastor, nem crente, nada. Porque eu creio que a maior identidade é o seu testemunho. Então, estava lá na empresa e tal. Como eu falei, fiquei 8 meses. Lá no finalzinho, lá do 8º mês, eu convidei o Giovanni para ir no acampamento. Ele, já nessa altura, ele sabia que era cristão, mas eu nunca falei que era pastor. Aí, beleza. Convidei ele para o acampamento. Falou, mas tem mulher bonita lá? Eu falei, tem. Mas é verdade, não? Bem, falei, tem, pode ir, beleza. Aí ele pegou, foi. Legal. Eu já até avisei as irmãs. O cara falou que tá interessado em mulher bonita e tal, já vai orando para ele se converter logo de... e ficar esperto. Aí, eu sei que ele foi, mas, olha, teve um encontro com Deus lindo demais, rapaz. Deus quebrou ele, assim, no sentido positivo. Ele se entregou, e ele é um servo de Deus bonito, um diácono. Ele trabalha com os pobres, ele vai debaixo do viaduto, ele é um homem de Deus. Quando Jesus salva alguém, ele muda, ele nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Eu anseio por uma igreja assim no Brasil. Uma igreja cheia de novos nascidos que nunca mais serão os mesmos. Pessoas que não temem a própria morte, mas servem ao Senhor com todas as suas forças. Esse é o cristão. O cristão que tem amor, compaixão pelas almas. Deseja realmente abençoar, falar. Querido, muitas outras coisas poderia compartilhar com vocês. Muitos outros testemunhos. O Senhor, quando alcança um homem, uma mulher, Ele levanta não só para salvar você do pecado, mas para que você seja instrumento para outros. E essa é a palavra. A primeira palavra é, se você anda para você mesmo, se você anda apenas por uma religião, se você anda apenas por um costume, na fé, você está ainda na superficialidade como eu. Eu quero te convidar hoje, vem para Jesus. Abre o teu coração e fala, eu quero andar com Deus. E andar com Deus é amar a sua palavra. Quando eu me converti, eu lembro que eu subi numa escadinha lá, estava chorando, que eu não via nem direito as pessoas, de tanto que eu chorava. Quando eu cheguei lá, a gente subiu uma escadinha, isso era lá em Indianópolis também, o Cristo Salva, pertinho do Clube Sírio ali, eu me lembro bem. Inclusive nós temos um relacionamento, o Cássio já é falecido há muitos anos, mas com a tia Noeli, com os pastores lá, e a gente subia a escadinha assim, aí em cima o pessoal orava por nós, aí entregaram o Evangelho de João para mim. O Evangelho de João, que me deram, né, as palavras de Jesus eram em vermelho. Eu li entre aquele dia e na semana que vem, que eu fui de novo lá, eu frequentei durante um tempo, eu li umas 3 vezes, pelo menos, o Evangelho de João. Eu estava com sede. Eu sabia que Deus tinha impactado a minha vida. Quando você quer se relacionar com Deus, você está com sede da palavra. Você tem desejo de ouvir mais, desejo de adorá-lo.
Não é porque alguém te falou para você ir no ensaio. Chega no horário, hein, levita, adorador. Apesar que músico é fera, né, meu? Ninguém atrasa. Os caras são disciplinados, fazem tudo certinho. Não é verdade? Eu tô ligado, eu sou da área, pessoal, tranquilo. Tudo bem. A gente precisa, não só porque precisa, mas porque eu desejo. Eu gostaria de fazer um chamado para você. Gostaria que você fechasse os teus olhos, colocasse a tua vida diante de Deus. Eu não sei qual é o motivo que você veio até aqui, se você veio convite de alguém, se você tem vindo há muito tempo na igreja, mas nenhuma vez você realmente entendeu que Jesus ama profundamente você e que você precisa fazer uma decisão de desejar andar com Ele, não porque outros te recomendaram, mas porque você decidiu, porque você deseja, porque você quer a água viva. Eu gostaria realmente de orar por você. Gostaria de orar por você também que talvez tenha perdido a paixão de evangelizar. Talvez você tenha desistido de declarar Jesus para as pessoas. Eu gostaria que você também fosse tocado pelo Senhor nessa hora. Se você talvez já pensa assim, eu não sei se vale a pena. Será que vale a pena eu falar? Eu quero orar por você também, querido. Quero orar por você. Para que o Senhor use a tua vida. Para que você não desista. Se você foi alcançado, outros precisam também dessa mensagem. Outros precisam ouvir. Outros como esses que eu disse aqui, estão precisando da tua palavra. É necessário pregar. Mas para que nós tenhamos uma palavra apaixonada, é necessário entrega. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu coração. Entrega o teu coração. Entrega. Eu nunca me arrependi. Faz 20 anos que eu sirvo como pastor. Há 30 anos que eu me converti. Desde o dia que eu me converti, eu sirvo mesmo e nunca me arrependi. Não importa o preço. Ele é o meu Senhor. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Ele venceu por nós. Ele venceu a morte. A Ele a glória, a honra, o louvor. Se você quer entregar a sua vida, coloca a mão no teu coração e declara: Senhor, eu quero mesmo compromisso contigo. Faz isso. Você e Deus. Eu quero sim, Jesus. Entrega. E depois desse momento, em outro momento, procure o pastor e fala assim: pastor, eu fui tocado naquele culto. Eu fui tocado por o Espírito Santo. Eu quero viver diferente. Eu não quero mais viver apenas uma superficialidade. Eu quero viver mais. Eu quero entrar mais fundo na água. Eu não posso mais viver do mesmo jeito, porque o Espírito Santo me tocou. Ele me chamou para andar perto, e esse é o chamado de hoje. Ele está te chamando: vem mais perto, meu filho. Eu quero você mais perto de mim. Eu quero que você viva de forma frutífera, não por obrigação, mas por prazer em andar comigo. O Senhor foi até a morte por nós, por decisão dele. Ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz. Ele fez isso por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Senhor, olha, Senhor, para esses corações agora. Olha, Senhor, para essas vidas. Olha, Senhor, para aquele que está sentindo o coração arder nessa hora, como eu senti.
Olha para essa vida, Senhor, que está sentindo algo forte, um impacto dentro de si. Aquele que se esfriou e abandonou o seu primeiro amor, Senhor, aquece esse coração agora. Senhor, levanta homens e mulheres que são testemunhas do Evangelho. Eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Levanta, meu Deus. Você se sente um soldado de Cristo para alcançar as nações. Você se sente uma testemunha. Quero só fazer um convite, só para você ficar de pé e clamar ao Senhor. Se você se sente assim, se você sente que o Espírito Santo precisa te ajudar a declarar sua fé, fique de pé e ore comigo. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Oh, Jesus, abençoa essas vidas, Pai. Levanta-os, Pai, como tochas que inflamam com a paixão do Evangelho. Levanta-os como tochas, para que eles saiam para onde o Senhor desejar, e aonde eles estiverem, eles sejam como tochas que iluminam a luz do Evangelho. Em nome de Jesus, o Senhor fortaleça, Pai, essas vidas. Essa igreja realmente se multiplique, alcançando muitas almas, em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a tua vida, querido. Seja realmente um valente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Eu agradeço.